Vamos então para a segunda e última parte do ciclo do carbono. Nós vimos na primeira parte, então, que o carbono ele anda, né, no ecossistema, principalmente na forma de molécula de gás carbônico. E que o principal processo que fixa, que traz o carbono para os seres vivos é a fotossíntese. Enquanto que a respiração, a combustão e a decomposição, elas devolvem o gás carbônico, né, para a atmosfera. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que o planeta Terra está ficando mais quente, o famoso aquecimento global, não é mesmo? Mas o que será que está acontecendo? Né? O que é esse aquecimento global e o que o ciclo do carbono tem a ver com o aquecimento global? É o que a gente vai ver nessa parte. Para a gente entender o aquecimento global, a gente tem que entender um processo que chama-se efeito estufa, ok? Mas, Ana, eu já ouvi falar desse efeito estufa, mas eu não imagino o que é. Então, agora você vai aprender e vai decorar para o resto da vida e mais 6 meses para garantir. Para a gente entender o efeito estufa, a gente tem que saber quais são os principais gases, principais moléculas responsáveis por esse efeito. Esse efeito, esse estufa, ele é ocasionado por essas principais moléculas aí, a saber, a principal delas, como a gente já veio aí tá estudando, é o gás carbônico, que é o CO2, um átomo de carbono ligado, né, em 2 oxigênios. Uma outra molécula que é importante no efeito estufa é a água, o H2O, que a gente já viu também no ciclo da água. E existe essa moléculazinha aqui, que é um átomo de carbono que está ligado a 4 átomos de hidrogênio, que é o CH4, que chama metano. Então, gás carbônico, água e metano são as principais moléculas responsáveis pelo efeito estufa. Então, vamos entender, né? Nós estamos aqui na superfície da Terra, tá? Que é o planeta Terra. Nessa camada que nós estamos aqui, nós temos o ar, que está na atmosfera, ok? Na atmosfera existem vários gases, gás oxigênio, gás nitrogênio, e existem esses 3 gases que eu acabei de falar para vocês. As moléculas de água, de gás carbônico e de metano, ok? Quando os raios do Sol entram, né, atingem o planeta, uma parte desses raios, deixa eu pôr em azul, ela nem chega a entrar, na verdade, né? É esse 1. Ela bate nas moléculas e essas moléculas mandam esses raios para fora. Mas uma outra parte entra na Terra, bate na Terra e volta, sobe, que é o 2. E o terceiro caminho desses raios solares é que entra no solo, na superfície da Terra, e esses raios do Sol são convertidos em calor, que é esse calor que a gente sente. Então, esse calor que a gente sente é o calor que vem dos raios do Sol que chegaram no solo, na Terra. Acontece que esse calor era para ser refletido lá para o espaço. Só que parte dele vai para o espaço, mas outra parte fica retido. Por quê? Fica retido porque o raio sai, né, o calor vai bater na molécula e vai voltar. Então, essas moléculas que vocês estão vendo aqui, ó, né, que ficam na atmosfera, elas atuam como se fosse um escudo, impedindo que o calor se propague para o espaço. Isso é o chamado de efeito estufa natural. Por que é natural? Justamente porque isso é importantíssimo para a manutenção da vida na Terra. Esse efeito estufa tem que existir. Por que ele tem que existir? Para aquecer o planeta. Se não existisse esse escudo que impede que parte do calor que saia, né, e fique retido, o planeta Terra ia ser extremamente frio.
Então, vamos lá. O que é o fenômeno estufa natural, ok? Ele permite que o planeta mantenha uma temperatura adequada para a manutenção da vida. Graças a esse escudo, graças aos gases do efeito estufa, a temperatura média da Terra, média, ok? É de 15 graus positivos. Se não fosse esses gases, gás carbônico, metano, aqui ó, metano e a água, se não fossem esses gases, a temperatura na Terra giraria em torno de menos 15 graus Celsius. Então, vejam só, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é quando várias moléculas estão na atmosfera. Que moléculas? Gás carbônico, água, metano, óxido nitroso, que eu nem cheguei a falar, porque eu pus as 4 principais. Esses gases, eles ficam na atmosfera e quando o Sol entra, na hora que o calor do Sol rebate, parte desse calor fica retido na atmosfera. E isso nos deixa aquecido, né? Se não existissem essas moléculas, todo o calor ia embora. Por isso chama estufa. A estufa não é um lugar que fica quentinho? Então é mais ou menos isso, por isso chama efeito estufa. Então, mas se isso é natural, Ana, né? Se isso é importantíssimo, se não existisse esse efeito estufa, muitos animais, muitos seres vivos iam ser extintos. Então, por que o planeta está ficando mais quente? O que está acontecendo? Acontece que o homem descobriu os chamados combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? São restos de seres vivos, mortos. Exemplos de combustíveis fósseis. O carvão, tá? Não é o carvão que a gente usa no churrasco. O carvão que a gente usa no churrasco é o carvão vegetal, ok? O petróleo e o gás natural, o gás de cozinha, né? Que de uma forma ou de outra vem do petróleo, ok? Esses 3 combustíveis fósseis, eles têm em comum serem formados de restos de seres vivos. Se eles são formados de seres vivos são matéria orgânica. O que acontece na hora que eu queimo esses combustíveis? Gera gás carbônico. Então, quanto mais eu uso combustível fóssil para abastecer meu carro, para comprar roupa, para comprar qualquer tipo de produto, comprar celular, né? Quando eu queimo combustível fóssil, eu libero mais e mais e mais gás carbônico. Então, gente, o que acontece? O homem está queimando combustível fóssil. Se está queimando combustível fóssil, está liberando o que na atmosfera? Gás carbônico. Gás carbônico. Então, a camada de gases na atmosfera, ela fica mais grossa. Olha essa da direita com da esquerda, aqui mais fina, ó. Se a camada fica mais grossa, o que vai acontecer com os raios solares que entram? Mais raio solar vai ficar retido, mais calor fica retido. Se mais calor fica retido, nós temos o chamado aquecimento global. Então, o que é o aquecimento global? É um efeito estufa exagerado. O efeito estufa é importantíssimo para manter os seres vivos, né? Mas, quando eu começo a jogar muito gás carbônico na atmosfera, esse espessamento dos gases faz com que mais calor fique retido. Ele não vai deixar que o calor do Sol passe para o espaço, se dissipe para o espaço. E aí, então, nós vamos ter aquela sensação, e não só a sensação, mas a certeza de que há mais calor no planeta. Então, com o aumento, né, aqui ó, quadradinho, com o aumento dos gases do efeito estufa, mais raios solares são retidos na atmosfera, aumentando a temperatura média da Terra.
E aqui uma outra figurinha, né? Olha, então vejam aqui a atmosfera. A atmosfera, essa linha representa as moléculas que são naturais da atmosfera. Então, os raios solares entram, uma parte é refletida e vai mantendo a temperatura da Terra. Acontece que, como a gente está queimando muito combustível fóssil, essa camada de gases fica mais grossa, então mais raio vai ser retido. Então, gases como gás carbônico e metano intensificam o efeito estufa e não permitem que o excesso de calor saia para a atmosfera. Mas, Ana, só a queima de combustíveis fósseis é a responsável pelo aquecimento global? Não. O desmatamento também é uma das causas do aquecimento global. Por quê? Vamos pensar? Olha lá. O que é desmatar? Desmatar é matar a árvore, tirar, arrancar a árvore. Quando você vai desmatar uma grande quantidade de árvore, você pede para o cara ir com um enxadão e cortar árvore por árvore? Não, né? Taca fogo. Então, veja só. A floresta pega fogo. Se pega fogo, floresta é matéria orgânica. O que acontece? Libera gás carbônico. Mais gás carbônico para essa atmosfera. Se tem mais gás carbônico na atmosfera, mais calor vai ficar retido, né? E aí, então, o desmatamento, né, que acontece com a queima da floresta também contribui. E o desmatamento tem um agravante. Qual que é o grande agravante do desmatamento? Além de queimar, porque a queima libera gás carbônico, quando eu queimo a floresta, quando eu tenho menos floresta, eu vou ter menos o quê? Fotossíntese. E a gente viu que a fotossíntese é o principal processo que absorve gás carbônico. Então, olha só, o desmatamento provoca um aumento de gás carbônico na atmosfera e ainda diminui a fotossíntese, que é o principal processo que tira o gás carbônico da atmosfera. Então, se eu vou ter menos absorção de gás carbônico, eu vou ter mais gás carbônico na atmosfera, né? E aí piora ainda mais a situação do aquecimento global. E aqui eu trouxe uns dados de 2019, né? Que, se comparado 19 com 2018, houve um aumento de 90% de desmatamento na Amazônia, mais uma redução de 10% no desmatamento do Cerrado. E aí, para finalizar essa parte, eu trago um alerta da ONU, da Organização das Nações Unidas, feitos em 2019. ONU alerta que a humanidade precisará consumir menos carne para evitar as mudanças climáticas, o aquecimento global. O que tem a ver o gado, né, comer carne com o aquecimento global? O gado, primeiro, olha a gravidade do gado, né? Para você criar gado, geralmente você tem que desmatar para criar pasto. Então aí a gente já viu o problema do desmatamento, né? Então você desmata, você queima para criar o gado. Mas o gado tem um outro agravante, que é soltar muito pum. O gado come o dia inteiro para ficar gordinho, para matar, né, para dar carne, ok? E o pum nosso e do gado é o que? Metano, é o CH4. Lembra o que é o CH4? É um gás do efeito estufa. Quanto mais pum, né? Quanto mais gado, mais pum. Mais pum, mais metano. Mais metano, mais calor fica retido. E nós temos um agravante. A molécula de metano ela é muito mais potente para segurar o calor na Terra. Uma molécula de metano que eu libero, que o gado, qualquer pessoa que solte pum, qualquer ser vivo, né, é equivalente a eu estar liberando 20 moléculas de gás carbônico, tá? Então, no dia 8 de agosto de 2019, um relatório do IPCC, que é o que estuda as mudanças climáticas, alertou que o mundo precisa consumir menos carne de origem animal. Isso para combater o aquecimento global e também para melhorar os solos, evitando desertificação e as perdas na produção
de alimento. Então, se você diminui a tua quantidade de carne, né, menos gado vai ser necessário, menos desmatamento, e aí você contribui, então, para evitar o aquecimento global. E aqui um dado, né, do INPA muito triste, né, que 80% do desmatamento da Amazônia é por causa da criação de gado. Não sei se vocês perceberam na minha fala que uma hora eu falo aquecimento global, outra hora eu falo mudanças climáticas, né? Até um tempo atrás, a gente só falava aquecimento global, aquecimento global, aquecimento global. Mas o fato é que agora a gente não usa muito esse termo aquecimento global, a gente usa mudanças climáticas. Por quê? Porque o aquecimento global é um aumento na temperatura média da Terra. Não significa que todo canto do mundo vai aumentar a temperatura. Quando eu tenho um aumento na temperatura média da Terra, vai mudar o clima do mundo. Então, vai ter lugar que vai ficar mais frio, vai ter lugar que vai ficar mais quente, vai ter lugar que vai ficar mais deserto, vai ter lugar que vai chover mais. Então, quando a gente fala de aquecimento global, né, todo mundo fala assim, teve a noite mais fria, o ano mais frio, então não tem aquecimento global. Não, o aquecimento global justamente vai provocar uma mudança no clima do mundo. Então, a gente tem evitado falar aquecimento global. Nós temos falado mudanças climáticas, ok? Porque o aquecimento ele não vai acontecer em todo o planeta de forma igual em todos os lugares. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado desse assunto, é muito interessante, eu super me empolgo, né? E assim, vocês vão falar assim, nossa, Ana, mas queima de combustível fóssil, desmatamento, né? É tudo muito lá em cima. Como que eu posso contribuir, ajudar a evitar as mudanças climáticas, a combater o aquecimento global? Por pequenas atitudes, né? Então, se eu como comida mais saudável, se eu como menos carne, se eu produzo menos lixo, né? Então, aqui tem algumas atitudes. Se eu evito andar de carro, né? Porque você está queimando combustível. Quando queima combustível, libera gás carbônico. Então, essas pequenas atitudes de um cidadão mais consciente, né, vão permitir, então, que a gente contribua para o não aquecimento global, para diminuir o aquecimento do planeta. Se a gente contém a quantidade de gases que a gente libera, né, a gente vai ter menos mudanças climáticas, então o mundo vai sofrer menos. Para finalizar essa parte da aula, né, existe um acordo mundial para que os países produzam menos gases do efeito estufa, né? Esse último acordo foi feito em 2015, que é chamado de COP21, aconteceu na França, em Paris, e o tratado prevê, sobretudo, metas para a redução da emissão de gases do efeito estufa a partir do ano passado, né? Então, vários países assinaram. Ana, qual que é o país que mais emite gases do efeito estufa? Qual é o país que mais contribui para o aquecimento global? Né? É a China, ó. A China, seguido dos Estados Unidos, ok? Acontece que o Trump, que é o antigo presidente dos Estados Unidos, não assinou o acordo. O Trump anunciou que os Estados Unidos deixam um acordo. Duro golpe na luta contra o aquecimento global, né? Imagina que se o segundo país que mais polui, que mais contribui para o aquecimento global, falou que não vai cumprir a meta de diminuir a emissão dos gases, o acordo ele ficou estremecido, né? Falou assim, eu também não vou cumprir. Por que a Índia, que contribui com 4%, vai contribuir se quem contribui com 17% não vai fazer nada? Então, isso foi muito grave. Mas, graças a Deus, agora entrou o Joe Biden, né? E o Joe Biden retornou, né? O retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Então, em 2017, o Trump que deixou o acordo, o Biden, então, esse ano, olha só, agora em janeiro de 2021, ele assinou novamente o Acordo de Paris. Lembrando que esse acordo é um acordo entre os países para que eles diminuam a emissão de gás carbônico, de metano, de óxido nitroso, para evitar o aquecimento global. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte da aula, né? Eu acho muito interessante.
Espero que vocês tenham entendido o ciclo do carbono, né? Entendido a diferença do que é um efeito estufa, né? E o aquecimento global e mudanças climáticas, né? Que isso é muito importante na vida de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Mais umas questõezinhas aqui para vocês fixarem o conteúdo. A gente volta na próxima aula com o ciclo do carbono, do oxigênio, desculpa.